Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui é o pastor Djalma e é um prazer estar com vocês mais uma vez, né? O tema desse vídeo de hoje é: por que na igreja tem tanto ex e por que na igreja se casam tanto, né? Essas são duas perguntas que têm circulado aí, alguns têm feito para alguns irmãos nossos e algumas perguntas dessas têm chegado até a nós aqui. Eu vou começar, por que a igreja tem tanto ex, né? Por que muitas pessoas que estão na igreja bíblica, na igreja que prega o evangelho, na igreja que prega o Cristo bíblico, o evangelho bíblico, por que muitas delas já tiveram talvez um passado ruim, ou de doença, ou de vício, ou de tortuosidade, seja lá o que for? Por que isso acontece? Por causa da transformação que Cristo faz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. A salvação, Deus determinou salvar as pessoas através da pregação do Evangelho. Entendeu? A Escritura ela é muito clara nisso aí. Mas vamos lá. É comum você encontrar pessoas dizendo assim: não, eu não vou em igreja evangélica, eu sou contra. Lá tem gente que já errou muito e agora está dando uma de santo. Viu aquele pastor, o que ele já fez, agora ele é pastor. Viu aquela irmã, o que ela já fez, agora ela é irmã. Então, essas pessoas não compreendem o evangelho. Na verdade, elas não entendem nada de Deus, nada de Cristo e nada da palavra de Deus. Porque quando elas falam isso, elas estão dizendo que essas pessoas que fizeram algo errado ou que cometeram algum tipo de erro, elas teriam que morrer nesse erro e serem condenadas ao inferno. Essa é a visão dessas pessoas. Porém, a visão do Evangelho de Cristo é totalmente diferente. Em Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante, Jesus disse assim: ide por todo mundo, dando uma ordem para os seus discípulos, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Jesus, ele dá uma ordem para que os discípulos preguem o Evangelho. Preguem a palavra, preguem a boa notícia. O que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. O evangelho é o mecanismo pelo qual Deus salva pecadores. E quem são pecadores? Romanos 3:23. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todo ser humano é pecador, até esses que julgam as pessoas que estão agora na igreja, que abandonaram o pecado, que abandonaram a tortuosidade, e eles dizem: aí, tá vendo? Ela fez, agora está na igreja. Isso, essas pessoas realmente fizeram isso, e reconheceram que são pecadoras, reconheceram que precisavam de salvação, e se entregaram a Cristo. Pior é quem é pecador, e todos são, até os que julgam são piores ainda, porque são pecadores que não se arrependeram. A diferença é que na igreja, muitas vezes, você vai encontrar pecadores que se arrependeram, pecadores que se converteram, pecadores que até o encontro com a verdade da palavra se renderam a Cristo em arrependimento, lágrima e fé, e agora abandonaram o estilo de vida antigo para viver uma vida para a glória de Deus. Já aqueles que dizem: fulano fez isso, ciclano fez isso e agora está na igreja, eles continuam vivendo a vida fora do caminho de Deus. A prova disso é que eles julgam quem agora quer Jesus, quem agora quer obedecer. Na cabeça deles, quem errou tem que permanecer errando. Diferente do Evangelho, aonde você vai encontrar, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 19, a passagem de Zaqueu, que era um cara que cobrava imposto a mais, era um cara torto, o próprio judeu não gostava dele. E Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa, ele estava em cima da árvore ali, esperando Jesus passar, porque hoje me convém entrar na sua casa. E Jesus então ama Zaqueu, prega para Zaqueu. Zaqueu se levanta com uma atitude de arrependimento, com uma decisão de mudança de vida. Jesus olha para ele e fala: hoje veio salvação essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todo ser humano está perdido, todos nós somos descendência de Adão. Em Adão toda a humanidade se torna pecadora. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Éden. E expulsos do Éden, toda a raça humana, ela nasce fora do Éden, nasce fora da presença, nasce cortada da glória de Deus. E por isso que todos precisam se arrepender e voltar a Cristo. A diferença é que alguns reconhecem seus pecados, admitem, se arrependem pela pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, eles são convencidos disso e se entregam a Cristo para andar em novidade de vida. E outros não se arrependem, não buscam mudança, se acham não pecadores e ficam julgando. E essa é a diferença. O Evangelho, ele veio para transformar e salvar. Jesus veio para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para os doentes. Ele mesmo disse: quem precisa de médico não são os doentes?
O pecado adoeceu o ser humano na sua moralidade, na sua espiritualidade e também no seu físico. E Jesus vem salvar. Certa vez Jesus está na casa de um fariseu e de repente, no meio daquela reunião, entra uma mulher que a Bíblia chama de mulher pecadora. O fariseu mesmo julgou, falou assim, se esse fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Ela talvez seria uma prostituta da época, uma mulher da vida, uma mulher solta, uma mulher sem regra. Mas quando ela entra naquele lugar, chorando, vai para os pés de Jesus, chorando, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou os pés de Jesus com cabelo. Sabe o que ele faz? Ele sai de cima da mesa, desce até ela e fala, filha, teus pecados estão perdoados, vai em paz. O que ele fez? Ele perdoou alguém que talvez a humanidade falaria que essa pessoa teria que ficar o resto da vida daquele jeito e ser condenada à perdição eterna. Você está entendendo? Humanamente falando, na visão daquele tempo, segundo a visão desse fariseu, Jesus não era para ter perdoado aquela mulher. Mas ele perdoa e salva. Queridos, 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Lá no livro de Isaías, Jesus vai dizer, eis que faço nova todas as coisas. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele transforma a vida do ser humano através de Cristo. Então tem muita gente na igreja que é ex mesmo. Vivia na tortuosidade, vivia no lamaçal, e agora está lavado, está lavada, está remido, está remida, caminhando para o céu. Porque a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Leia Lucas capítulo 15. O filho pródigo, olha lá também a mulher que perdeu a dracma perdida, a ovelha perdida. São todas pessoas que estavam extraviadas, mas que foram encontradas, que foram salvas, que foram resgatadas. Então a Bíblia vai dizer claramente para nós que todo ser humano é pecador, e por ser pecador, ele caminha para o inferno. Mas a Bíblia vai dizer também que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o Filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio para salvar, por isso ele é Salvador. Por isso ele é Salvador, mas ele salva os que se arrependem, ele salva os que querem se converter, ele salva os que creem em Cristo de todo o coração e no seu evangelho de amor. Por isso que na igreja bíblica, que prega a palavra, que ora, que ensina a verdade, vai ter muita gente que já andou em tortuosidade e hoje não anda mais, que já caminhou em perdição e hoje não caminha mais. Por quê? Porque Jesus faz nova todas as coisas e ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Quando o pecador se arrepende e vem a Cristo, ele perdoa, ele purifica, ele dá vida nova. É por isso que na igreja tem muito ex. É normal. E a prova que o poder de Deus é atuante é isso, é essa transformação, é essa libertação. Aí a pessoa fala, não vou para a igreja não, porque lá tem muito ex. Você que pensa assim, sua mente é medíocre, você não compreendeu nada do evangelho de Cristo. Você talvez compreende coisas de religião, mas de Jesus, da palavra dele, você não compreende nada. Precisa se arrepender, se converter, antes que chegue o grande dia e você seja condenado. Então essa visão é uma visão totalmente distorcida. Se lesse um pouco mais a Escritura e amasse mais a palavra de Deus, não teria uma visão tão distorcida como essa. A outro ponto é por que na igreja, isso eu comentei outro dia, estou comentando de novo, porque esses assuntos às vezes ficam vindo, né? Por que as pessoas casam? As pessoas casam na igreja por alguns motivos. O primeiro deles é que a Bíblia conclama as pessoas a terem um namoro santo. O que é um namoro santo? É um namoro que não tem safadeza, é um namoro que não tem pouca vergonha, é um namoro que não tem vida sexual, porque a vida sexual ela é para o casamento. A bênção de Deus sobre o sexo é no casamento. Fora do casamento não há a bênção de Deus sobre a vida sexual. Isso é fato. Então já começa a se entender por aí. E a igreja do Senhor Jesus, ela ora pedindo direção para tudo. Os jovens solteiros, eles são estimulados a orarem para buscar a direção de Deus, entendeu? Para as decisões que eles têm que tomar na vida, seja na escola, seja no trabalho, seja no relacionamento, entendeu? E Deus, que é infinito em bondade e misericórdia, ele vai conduzindo os solteiros que realmente creem e que realmente buscam fidelidade a um posicionamento. Então o casamento na igreja é uma junção de propósitos, entendeu? Você tem um jovem solteiro, uma jovem solteira que sentem a direção de Deus, que oram, que estão buscando ser fiéis ao Senhor. É natural que um se interesse pelo outro num ambiente onde a igreja vai crescendo, onde os jovens oram, onde tem muita gente solteira ao mesmo tempo. É natural que as pessoas se amem, se gostem e queiram ter afinidade. Um outro ponto que acontece muitas vezes é que o namoro cristão, na maioria das vezes, não é sempre, ele não demora tanto tempo. Por quê? Porque essas pessoas que estão namorando, eles têm um propósito com Deus. E eles têm uma visão de que
se Deus confirma, se eles têm a direção, se eles se gostam, se eles se amam, se as ideias batem, se os propósitos batem, eles têm uma noção que eles podem se unir através do casamento, entendeu? Porque eles já têm o que precisa para viverem juntos. E para não viver um namoro estendido toda a vida, entendeu? Correndo o risco muitas vezes desse namoro de adiantar as coisas, né? De acelerar as coisas, o que eles fazem? Eles buscam muitas vezes se casar debaixo de um propósito divino, entendeu? Então, a visão cristã de quem leva a sério a palavra de Deus, ela é diferente da visão do mundo. Querer que o mundo entenda isso é absurdo. Eu estou explicando isso aqui, muitas vezes dando um toque para os irmãos que acompanham, e aqueles que não são, que querem entender melhor, a gente tenta explicar. Mas eu sei que o mundo, o normal é o quê? O rapaz leva a moça para casa para dormir na casa dele, ela dorme na casa dele, ele dorme na casa dela. Mesmo que a Bíblia diga que isso é fornicação e é pecado, as pessoas querem viver assim. O normal é o quê? Alguém gostou de alguém? Amiga e faz um teste. Se não der, depois separa. Esse é o normal que as pessoas vivem. Porém, esse não é o normal de Deus. Esse não é o normal da palavra de Deus. Então, na igreja não é ensinado que se faça assim. Pode ter alguém que faça dessa maneira? Pode, as pessoas são livres e tomam decisões segundo a sua própria vontade. Mas, na grande maioria, o ensino correto é esse. E os que buscam ser fiéis a Deus e a sua gloriosa palavra, eles fazem dessa maneira. Então, num ambiente com várias pessoas solteiras, é normal que um goste do outro. E num ambiente com várias pessoas solteiras que oram, que buscam a Deus, é normal que propósitos sejam unidos. E nisso aí Deus abençoa, Deus toma direção e Deus une propósitos. Entendeu? Então, o cristão geralmente não vai ficar namorando 10 anos, 8 anos, 5 anos. Isso aí acontece, mas não é normal. Para muitos não é normal. Entendeu? E eles acabam se casando porque se amam, se gostam, têm a direção de Deus, entendeu? E eles querem seguir felizes aí, fazendo a vontade de Deus, tá? E seguindo debaixo da bênção do Senhor. É por isso que se casam. Paulo vai dizer que é melhor casado que se abrasar. Quanta gente que não se casa e vive abrasado, adiantando as coisas e por aí vai. Não convém que seja dessa maneira. A igreja tem uma visão diferente sobre isso. Pelo menos a igreja bíblica, a que leva a sério. Porque tem muito lugar por aí que ninguém está nem aí com nada, não se toca nesses assuntos. E quando toca nesse assunto, alguém diz que está julgando. Queridos, se a Bíblia fala, não é julgamento, é a palavra de Deus. A igreja tem que ser dominada pela palavra de Deus. Se alguém frequenta um ambiente de igreja e não quer obedecer, problema da pessoa. Mas a igreja não pode negar a verdade aos fiéis. Ela não pode negar essa verdade. E a verdade é que vida sexual é para quem é casado. Ah, mas eu ando assim, eu quero. Continue fazendo do seu jeito. Mas entenda, um dia você vai prestar conta disso. E esse tipo de vida é pecado, é contrário à vontade de Deus. Isso não é aceito. Tá certo? Você tem liberdade de fazer o que quiser e de viver como quiser. Agora, o que é um parâmetro cristão, é um parâmetro cristão. Isso aí não há negócio, não há como negociar. Princípios não se negociam, princípios se acatam e se obedecem. Tá certo? Isso aqui é uma pincelada. Se precisar, eu gravo outro vídeo depois, não tem problema não, tá? Mas é por isso aí. Por que tem tanto ex na igreja? Já expliquei. Jesus faz nova todas as coisas. Ele veio salvar e resgatar os perdidos, os pecadores que se arrependem e que creem no seu evangelho e que creem na suficiência do seu sacrifício. Por que muita gente casa na igreja? Casa porque Deus une propósitos. Casa porque família é bênção de Deus, família é propósito de Deus. Casa porque oram, porque buscam, porque têm a direção de Deus. Casam porque não vão ficar enrolando um ao outro a vida toda. A junção de propósito com a bênção de Deus leva o povo a combinar num casamento onde a bênção de Deus está ali. Agora é claro, quem casa deve agora fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte, para manter esse casamento. Porque o casamento requer investimento das duas partes. Né? Deus tem um propósito, dá a direção. Cabe àqueles que estão na direção agora cultivar o amor, a misericórdia, a paz, a longanimidade, o perdão, ajudar uns aos outros, orar um pelo outro, auxiliar um ao outro, dialogar, e sempre botar Deus em primeiro lugar, e tendo sempre a Escritura em primeiro lugar. Qualquer discussão termina quando duas pessoas têm a Bíblia como regra. Por quê? Começou a discussão, começou a teimar, começou a brigar, alguém vai lembrar, mas a Bíblia diz assim, 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 e ela é a palavra de Deus. Pronto, cessou a discussão. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.